Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Frei Renan, da Ordem dos Servos de Maria, moro na nossa comunidade São Felipe, em Rio Branco, no Acre. Sou vigário paroquial na paróquia de São Peregrino. É uma alegria estar com você aqui no programa Com Fé Venceremos. E é somente através da fé, meu irmão, minha irmã, que nós conseguiremos vencer tantas lutas, tantas batalhas, tantas tribulações que nós precisamos enfrentar. Se nós confiarmos em nós mesmos, nós vamos desfalecer, nós vamos cair. O mar agitado vai movimentar a nossa barca, a água vai entrar e nós findaremos afundando. Por isso nós precisamos de fé, nós precisamos de Deus, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos dos sacramentos, nós precisamos da nossa Igreja Católica. E precisamos conhecer a cada dia mais a nossa fé, a nossa doutrina, os nossos valores cristãos católicos. Por isso que estamos aqui, porque com fé nós venceremos. Esse programa se propõe a nos ajudar neste crescimento, nesse progredir, nesta educação progressiva da nossa fé. Eu quero refletir com você hoje uma oração muito usual por todos nós. Eu tenho certeza que todos os dias nós fazemos esta oração. Porém, às vezes, nós a fazemos de modo tão mecânico que desde criancinhas aprendemos a rezá-la. Às vezes não meditamos as palavras, não refletimos. Sai assim no automático, iniciamos, vai do início ao fim, quando a fé iniciou, já terminou, a gente nem percebe, as palavras passam. Estou falando da oração do Pai Nosso. Quem não conhece a oração do Pai Nosso, é claro que nós conhecemos. Mas será que nós já paramos, já nos debruçamos para entender de fato o que estamos orando, o que estamos pedindo, o que estamos apresentando ali através daquela oração? E é isso que eu gostaria de fazer com você neste momento. Aproveitarmos este tempo, nos colocarmos diante da palavra de Deus, o próprio Jesus nos ensinou a orarmos assim, e nos colocarmos diante da oração do Pai Nosso. Esta oração tão rica, tão profunda, tão verdadeira, que expressa a nossa verdade, a verdade do nosso interior. Jesus vai nos dizer que nós não precisamos multiplicar palavras. O que o Senhor quer falar com isso? Ele quer dizer que nós temos que falar a verdade que está no nosso coração. Nós não precisamos ir atrás de motivos, criar motivos. Não, é aquilo que já está aqui. Aquilo que a gente traz, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente vive e também os nossos sonhos, a nossa realidade, a nossa verdade. Essa deve ser a nossa oração. Não precisamos buscar longe, não precisamos de palavras bonitas, rebuscadas, nada disso. Nós precisamos apresentar ao Senhor o nosso coração, apresentar ao Senhor a nossa vida, apresentar ao Senhor a nossa verdade. E a oração do Pai Nosso é esta oração rica, esta oração profunda e esta oração verdadeira. Reflita comigo a oração do Pai Nosso, acompanhe, reze e deixe o Espírito Santo, neste momento, através do conhecimento, falar ao seu coração. E eu quero ler a palavra de Deus, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 12. Ouçamos a palavra de Deus. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos, existe oração mais profunda? Existe oração mais verdadeira
mais intensa do que a oração do Pai Nosso? Eu desconheço. Jesus foi muito claro, não multipliqueis palavras, mas está aqui a verdade, aquilo que necessitamos. Então vamos tentar refletir, palavra por palavra, versículo por versículo, para entendermos a riqueza, a profundidade desta oração que é nossa. No primeiro momento, o Senhor nos convida a chamar Deus de Pai. Ele é o nosso Pai. E o Pai ama, o Pai cuida, o Pai guarda, o Pai vela. Talvez você não tenha uma experiência positiva de um amor verdadeiro de Pai aqui na terra. Mas você precisa crer, você precisa pedir esta graça ao Senhor de crer no Pai do céu. O Pai que ama de verdade, o Pai que cuida, não o Pai que abandona, mas o Pai que por tremendo amor enviou o seu próprio Filho, o Filho único, Jesus Cristo, para se entregar numa cruz, derramando o seu sangue precioso por amor a cada um de nós. É a este Deus que nós chamamos de Pai. É um Pai verdadeiro, não queira comparar, não faça isso. Eu sei que às vezes o nosso psicológico busca comparar o amor do Pai terreno com o amor do Pai celeste. Não, dois mundos totalmente diferentes. É o amor sublime, é o amor total, é o amor pleno. Então nós temos este Pai. E Cristo Jesus nos ensinou a elevarmos o nosso coração e a nossa oração dizendo: Pai nosso que estais no céu. Olha que graça! É o nosso Pai, o Pai que ama, o Pai que cuida, o Pai que perdoa, o Pai que dá significado a toda a nossa história, a toda a nossa vida e a nossa relação de amor aqui na terra também. Mesmo aqueles que não experimentaram o amor do Pai aqui na terra, podem experimentar o amor maior, o amor supremo, o amor total, que é o amor de Deus por cada um de nós. Chamemos Deus de Pai, porque Ele é, de fato, o nosso Pai. Chamemos Deus de Pai, porque Cristo Jesus assim nos ensinou. E essa deve ser a nossa oração a cada amanhecer. Pai, meu Pai, Pai nosso, Pai de todos nós. Olha que essa palavra já estende as nossas mãos e nos faz irmãos uns dos outros. Somos irmãos porque temos um único Pai, o Pai que ama a todos, o Pai que quer a todos, o Pai que cuida de todos e o Pai que enviou o seu Filho Jesus por amor a todos. E Jesus continua: santificado seja o vosso nome. Irmãos, filho, filha, nós precisamos santificar o nome de Deus. Nós precisamos santificar Deus na nossa vida. Olha só, nós já reconhecemos Deus como o Pai de amor, o Pai presente, o Pai cuidador, o Pai dador da vida. E aí nós, então, reconhecemos a sua santidade e dizemos: santificado seja o teu nome, Pai. É santo. Reconhecer a santidade de Deus na nossa vida é reconhecer a sua grandeza. Ele é santo. Nós temos um Deus que é Pai, que nos ama, que é santo. Então eu e você precisamos, em nossas vidas, santificar o nome de Deus. Isso é algo muito profundo, é muito sério, é muito verdadeiro. Será que de fato estamos santificando Deus, santificando o nome de Deus em nossas vidas? Ou será que temos esquecido Deus, esquecido de caminhar segundo o seu olhar, os seus ensinamentos, a sua palavra, os seus mandamentos? Estamos santificando Deus na nossa própria vida? Foi Deus quem nos deu a graça, o dom da vida. Será que nós cuidamos da nossa vida, cuidamos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo dado por Deus? Cuidar do corpo é expressão
da santificação de Deus, porque aqui está o Espírito Santo, aí no seu corpo está o Espírito Santo. É templo de Deus. Por isso, Deus precisa ser santificado no corpo. Na saúde, precisamos cuidar da nossa saúde. Tudo demais, em exagero, traz prejuízos, traz consequências. Tudo de menos, exagerando e não fazer também, traz consequências, traz prejuízos. Precisamos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, cuidar de si, da saúde espiritual. Isso é santificar a Deus. Isso é reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o Deus Pai que me deu o dom da vida. Então, todo cuidado, todo amor que eu tenho comigo mesmo, não no sentido de vaidade, simplesmente, de orgulho próprio, simplesmente, ou de arrogância, não isso. Mas no sentido realmente de reconhecer o dom, de reconhecer a graça, de reconhecer o amor presente em mim, presente na minha vida, presente no meu corpo, presente na minha saúde física, mental, espiritual. Isso é santificar a Deus em nós, na nossa vida. E aí também, claro, na vida do outro, na vida do irmão e da irmã. E como é difícil tantas vezes nós santificarmos Deus, reconhecermos a grandeza de Deus na vida do outro, na vida daquele que está mais próximo a nós, sobretudo aqueles que temos dificuldade de relacionamento, porque divergem em nossas ideias, em nossos conceitos, às vezes não conseguimos nos entender, às vezes até mesmo na família, em casa, no trabalho. É muito comum termos pessoas que se desencontram conosco no trabalho, até na igreja, gente. Até na igreja a gente encontra pessoas que não conseguem se relacionar, mas ali está Deus. Naquele filho, naquela filha difícil de relacionamento, que eu tenho muita dificuldade de me relacionar com ele ou com ela, ali está Deus. E ali eu também preciso santificar Deus. Isso é sério, isso é muito profundo. A vida cristã, ela nos traz algumas exigências. Eu posso dizer até várias exigências, várias renúncias, várias posturas, respostas que nós, como cristãos, como católicos, precisamos dar. E uma delas é essa: amar o outro, porque Deus está no outro. Santificar Deus na vida do outro. Você que tem o hábito de julgar, de apontar o dedo, de criar contendas, de ficar falando mal de um, do outro, contando histórias. Às vezes você é até conhecido como leva e traz, situações, dizeres, porque disseram isso, disseram aquilo, você leva para um, leva para outro, você está maltratando Deus na vida do irmão. Você não está santificando Deus. Silêncio! Como Maria chega até você, silencia, acalma, cala. Às vezes nós não sabemos o que o outro está passando. Às vezes nos é difícil santificar Deus na presença do outro, porque nós não temos esse olhar de misericórdia para buscar entender o que o outro está passando naquele momento. Gente, a nossa vida é um mistério. Às vezes nós estamos com alguma enfermidade, às vezes nós estamos com algum problema, alguma grande preocupação, não estamos conseguindo dormir bem à noite. Então, a gente vai ficando meio que irritado realmente. Às vezes a gente fica um pouco mais rústico nas relações, as relações são mais tortuosas, mas então eu preciso amar aquela pessoa. Meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo com você? Você não é assim. Estou vendo que você anda muito nervoso, muito agitado, está falando alto, está com umas respostas muito diretas. Isso é amor, isso é santificar Deus no outro. Isso é compaixão, isso é misericórdia. E não simplesmente olhar e já recusar, já recuar, já falar mal, já isolar o outro, já deixar de lado, virar a cara, né? Mas daí eu não falo mais, porque está muito chato. Está brigando, está chato, não quero mais nem saber dessa pessoa.
Isso não é de Deus. Isso não é cristão. Agindo deste modo, nós não estaremos santificando Deus na vida do outro. Olha só o nosso compromisso. Olha a seriedade. Olha a nossa responsabilidade. Amar a Deus. Chamar a este Deus de Pai. Santificar o seu nome. Que o seu reino se faça presente. Que é esse reino de amor. Que é esse reino de vida. Que é esse reino de esperança. E que a sua vontade reine, impere, aconteça no meio de nós, na terra como no céu. Sempre a vontade de Deus deve se fazer presente. Sempre a vontade de Deus e não a nossa. Não a minha, não a sua. Por que sempre a vontade de Deus? Porque Deus quer sempre o melhor para cada um de nós. Deus espera sempre o nosso bem. Deus sonha, Deus aguarda a nossa vitória, a acolhida da vitória que já é nossa. Então é preciso que a vontade de Deus impere. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Santo o nome de Deus. Venha a nós o vosso reino. Que o reino de Deus, que reino é esse? De justiça, de verdade, de paz, de amor. Seja feita a vossa vontade, a vontade dele, não a nossa. Se formos seguir a nossa vontade, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos cair, nós vamos fraquejar. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus. Olha que coisa bonita nessa primeira parte desta profunda oração do Pai Nosso. Nós até aqui lemos o versículo 9 e o 10 apenas. Nestes dois versículos, nós aprendemos que o centro está em Deus. A santificação do nome de Deus. O reino deste Deus que é Pai. A vontade deste Deus que é amor deve imperar. Por isso que a palavra diz, em outro texto sagrado, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então precisamos buscar primeiramente Deus, buscar primeiramente o seu reino, santificar o seu nome em nossas vidas. E aí sim se dá a continuação desta oração. Nós vamos pedir as nossas necessidades e Deus provê as necessidades dos filhos seus. Nós vamos ao encontro da nossa subsistência e Deus provê a subsistência dos filhos seus. Mas em primeiro lugar, santo, santo, santo é o Senhor. E aí a oração que Cristo nos ensinou continua. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Gente, nós estamos pedindo a Deus o quê? O pão. Nós precisamos de pão para sobreviver. Nós precisamos de alimento. Nós precisamos de uma casa, de um lugar para habitar. Nós precisamos de roupa para nos vestir. Nós precisamos nos locomover. Nós precisamos das necessidades básicas da nossa vida, para a nossa vivência, para a nossa sobrevivência. E Cristo nos ensinou a nós pedirmos a quem? Ao Pai. O pão nosso deste dia, de cada dia. Ou seja, nós confiamos na providência divina. Você confia na providência divina? Você acredita que Deus provê as nossas necessidades? Cristo Jesus está nos falando. Ele provê as nossas necessidades. De cada dia, de hoje. Por isso não vos preocupeis com o dia de amanhã. Muitos ficam sem dormir, ansiosos, agitados, preocupados com o dia de amanhã, mas a palavra é muito clara. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje, Jesus, a nossa necessidade no hoje, aquilo que mais precisamos no hoje, não vamos nos preocupar, porque Deus provê as nossas necessidades. Mas olha que interessante, aquilo que a gente está falando é a verdade. A gente precisa apresentar a Deus o que precisamos. Qual é o pão que você precisa neste momento? Qual é a sua necessidade? É um emprego? Peça ao Senhor um emprego. É uma moradia?
Peça ao Senhor uma moradia. É alimento mesmo, está ali faltando alimento na mesa. Peça ao Senhor, eu quero pão, Jesus, de cada dia, o alimento de cada dia. Nós podemos pedir porque Cristo nos ensinou deste modo, mas confiando, esperando na providência de Deus que não falha nunca. E Ele provê as nossas necessidades. E aí a oração do Pai Nosso segue. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Gente, muito sério, muito profundo. Deus nos perdoa? Perdoa. Porque Deus nos ama. Porque Deus é misericórdia. Mas Cristo nos disse que quando nós pedirmos o perdão a Deus, esse pedido de perdão, ele precisa vir alimentado do perdão dado. Elevo minhas mãos aos céus, peço perdão a Deus, porque antes eu já estendi a mão aqui na terra e dei o perdão. E pedi o perdão a quem eu precisava pedir. Ou seja, há a reconciliação entre nós. Há o perdão, há a misericórdia entre nós, entre os filhos, entre os irmãos, entre os pais, entre as famílias, entre os amigos, entre todos nós. Há o perdão, a misericórdia. Isso toca o coração de Deus. E também quando nós nos erguemos e pedimos o nosso perdão das nossas ofensas, dos nossos pecados, Deus nos perdoa, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos ama. Então eu preciso, em primeiro lugar, pedir e dar perdão aqui na terra, porque isso vai ser consequência para abrir as comportas da misericórdia dos céus e acolher a graça do perdão que vem de Deus. Existe alguém na sua vida que você precisa pedir perdão? Ou que você precisa dar perdão? Se tem alguém, faça isso. Não perca tempo. O tempo está passando. Os dias estão se consumindo. A nossa vida está se consumindo e precisa ser consumida em Deus, nos valores, nos ensinamentos, na graça, na misericórdia, na bênção de Deus. Se você precisa pedir ou dar perdão, faça isso em nome de Jesus para acolher também o perdão de Deus. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação, ela existe. Ela é presente. Somos tentados todos os dias, mas precisamos ser perseverantes. E a oração do Pai Nosso nos faz elevar a Deus este clamor. Não nos deixeis cair, a graça vem dele. Mas existe também a nossa determinação, a nossa decisão. Eu não vou mais pecar, não vou mais cair nesse pecado, eu vou me afastar, eu vou me distanciar, eu vou cortar tudo aquilo que me leva ao erro, tudo aquilo que me leva à mentira, tudo aquilo que me leva ao engano, tudo aquilo que me leva ao pecado, vou cortar para que eu não caia nesta tentação. Estou pedindo a graça de Deus? Não nos deixeis cair em tentação, eu preciso fazer a minha parte. Porque Deus está fazendo a parte dele. Deus está me dando o seu Espírito. Deus está me dando a sua graça, me dando as possibilidades para que eu vença toda tentação. E aí, por fim, nós pedimos, livrai-nos do mal. Olha, gente, nós estamos pedindo a Deus, Senhor, tira o mal de perto da gente. Livra-nos de todo mal. Livra-nos de toda insídia do mal em nossas vidas, de toda perturbação, de toda contaminação, de todo o mal que nos distancia do bem, de todo o mal que vem escurecendo o nosso interior, escurecendo aquilo que há de mais belo dentro de nós, escurecendo toda a verdade que existe dentro de nós. Livrai-nos do mal, livrai-nos do inimigo, que sejamos revestidos pela armadura de Deus, protegidos por esta força do alto, do poder de Deus, da graça de Deus, e que o mal não encontre lugar, que o mal não encontre espaço, que o mal não encontre vez na nossa vida. Você viu, meu irmão, minha irmã, como é rica, como é profunda
a oração do Pai Nosso, que Cristo Jesus nos ensinou, é completa. É completa. Reze-a todos os dias. É uma prática nossa cristã católica, rezar o Pai Nosso todos os dias. Mas medite em cada palavra, medite em cada petição, em cada agradecimento, medite em cada intenção profunda que nós colocamos nesta oração. Chamar a Deus de Pai, santificar o seu nome com a nossa vida, com a nossa verdade, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Aí assim o seu reino será construído entre nós, da vontade de Deus e não da nossa vontade. Santificando Deus, indo ao seu encontro, buscando o primeiro reino, tudo nos será acrescentado. O pão de cada dia, a necessidade de cada dia, Deus nos dará. Perdoando a quem nos ofende, Deus nos perdoará sempre que pedirmos a sua misericórdia e nos dará também toda a força para vencermos as tentações, as provações da vida e não nos distanciarmos do seu caminho e, sobretudo, nos livrando do mal, de tudo aquilo que quer nos derrubar, destruir a nossa vida, nos afastar de Deus. Permaneça fiel, cresça na sua fé, caminhe em Cristo Jesus, conheça mais a sua palavra, conheça mais a sua igreja, que eu tenho certeza que você já é e será ainda muito mais abençoado. Que o Senhor Deus lhe abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.